Olá, ouvintes do canal INAC, eu, Francisco Miné, apresento hoje mais um programa do canal INAC. Hoje, com a participação de diversos convidados, convidados de primeiríssima categoria. Comigo estão Ismar Viana, membro permanente do Conselho Consultivo da ANTC e doutorando em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Também comigo a doutora Vanessa Viduto, advogada do escritório Geller e Viduto, mestre em Direito e Relações Sociais da PUC de São Paulo e membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB. Também comigo o jornalista Ivo Patarra, escritor e ex-assessor de chefe de imprensa da Prefeitura do município de São Paulo, gestão Luísa Erundina. E também, para fechar a nossa equipe, time de primeira linha, a doutora Alexandra Maria, advogada, mestre em Direito Empresarial, especialista em Direito Trabalhista e conselheira de Desenvolvimento Social na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, que atua atualmente na defesa da mulher. Bom dia e boa tarde a todos. É um grande prazer recebê-los em mais um desses nossos programas. O nosso programa está sendo transmitido pela TV Com, é, 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 e é um grande prazer aqui recebê-los. Vamos começar com temas quentes aí da política e do combate à corrupção no Brasil. Começamos com mais um tema bastante interessante. A Transparência Internacional diz que o PGR deveria pedir impedimento do ministro Toffoli no inquérito que tramita sobre o Banco Master. A ONG Transparência Internacional Brasil afirmou que o Procurador-Geral da República deveria solicitar ao Supremo Tribunal Federal o impedimento do ministro Dias Toffoli por atuar no inquérito que investiga irregularidades ligadas ao Banco Master devido a possíveis vínculos entre pessoas próximas a ele, pessoas de sua família, e investigados no caso, o que poderia comprometer a imparcialidade das investigações. O Procurador-Geral da República também foi acionado por parlamentares que pedem a análise da suspeição e conflitos de interesses de Toffoli e ainda não se manifestou publicamente sobre o caso. Ismar, essa situação é uma situação bem crítica, né, bem complicada, porque envolve ministros do Supremo Tribunal Federal. Há quem diga que existem situações relacionadas à suspeição semelhantes à da Operação Lava Jato, e depois eu vou querer ouvir também o Ivo a respeito disso, mas gostaria de te ouvir o que que você pressente em relação a essa questão e qual o tamanho dessa gravidade. Pois bem, inicialmente eu quero saudar a todos os colegas e as colegas de debate, dizer que é sempre uma honra poder debater com esse grupo qualificado. O fato é, Miné, que o Brasil, ele adota, dentro do seu ordenamento jurídico, um conjunto de prerrogativas que devem ser oportunizadas aos agentes públicos para que eles possam cumprir a lei. Portanto, a prerrogativa, ela não é meio para que a lei seja descumprida. Pelo contrário, ela é meio para que ela venha a ser efetivamente exercida. Por que eu estou dizendo isso? Então, o ministro, ele tem, dentro da sua atuação funcional, impedimentos e suspeição. Então, definir, basicamente, se ele é parte interessada ou não é parte interessada, vai ser essencial para que a PGR, para que o próprio Supremo é, chegue à conclusão se é caso de impedimento ou se é caso de suspeição. E por que essa diferença? Porque o nosso ordenamento jurídico brasileiro, ele diferencia, certo, essas regras de impedimento das regras de suspeição. Se eventualmente ficar demonstrado que ele é parte interessada, não precisa demonstrar eventual parcialidade dele, porque essa parcialidade ela já vai ser presumida. Entendeu? Então, assim, quando se fala que ele deve se declarar suspeito, não. Se eventualmente os fatos indicarem
um eventual interesse dele, a parte, ele sendo parte em si, deve ser reconhecido o impedimento, sem precisar que ele venha a se declarar realmente suspeito. Então, isso é um tema muito sensível. Por quê? Porque isso impacta diretamente na confiabilidade das instituições, na confiabilidade do próprio sistema financeiro, na confiabilidade social, na atuação da nossa Corte Constitucional Suprema, certo? Então, costumo dizer sempre, né, que nós temos uma anomalia no nosso sistema, que a gente tem, concentrando em um só órgão, tribunal e Corte Constitucional, ou seja, o ministro ele vai julgar no caso concreto, e ao mesmo tempo, em outras situações, ele vai interpretar a lei que ele mesmo julga. Então, se exige dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eu diria que mais do que uma independência de fato, ele tem que ter uma independência aparente. É preciso que a sociedade enxergue naquele agente público alguém efetivamente independente para desempenhar as suas atribuições de forma a afastar qualquer tipo de dúvida. Então, penso que é um momento crítico para as instituições, é preciso que a PGR, é preciso que os demais pares do ministro também se debrucem sobre os fatos para identificar adequadamente, sempre a partir de um devido processo legal, justo, isento, devido, adequado, para que eventuais assodamentos, né, não levem a caminhos que a República realmente não quer. Então, se eventualmente ele vier a ser reconhecido parte interessada, que ele seja impedido e não apenas suspeito. Volto a dizer, esse é um fato relevante, de modo que, identificando que ele é parte interessada, essa parcialidade ela passa a ser presumida, não precisa demonstrar se ele tem interesse ou não. Então, essas são as minhas ligeiras reflexões, né, sobre esse caso aí, certo? E quero dizer que continuo depositando confiança nas instituições e que precisamos fazer com que elas cumpram a sua missão e que todos os agentes públicos compreendam que ser ministro do Supremo não quer dizer que ele seja superior, porque ele está na Corte Suprema, a Corte Máxima nossa brasileira, que interpreta a lei, que dá os encaminhamentos do nosso ordenamento jurídico. Muito bem, Ismar. Eu vou aproveitar a presença do Ivo, que o Ivo já acompanhou de forma exemplar a Operação Lava Jato, tem bastante experiência em cobertura de várias situações, escreveu livros, e dentro dessa questão envolve situações que hoje estão sendo comparadas aquelas questões de suspeição ditas na Operação Lava Jato, que envolveu o senador Sérgio Moro, né? Atual senador Sérgio Moro, então juiz à época, né? E que muitas vezes acaba gerando uma falta, uma quebra de credibilidade por parte da população no sistema judicial geral, né? Que diante dessas chamadas nulidades, sejam elas plantadas ou não plantadas, acabam perdendo a fé, porque são tomadas atitudes aparentemente importantes para disciplinar o mercado ou para disciplinar situações do combate à corrupção, e de repente tudo isso pode virar poeira, pode gerar uma nulidade extrema e virar pó e ninguém ser punido, ainda todo mundo ter que devolver, e ainda ter que ser devolvido o dinheiro que foi apurado. Ivo, você que tem bastante experiência nisso, conta um pouquinho para a gente o que você acha. Não, e fica a dúvida, inclusive, Miné, se isso, de alguma forma, não é feito, não é tão mal feito para gerar essa nulidade, né? Não é uma coisa proposital. Em relação ao Dias Toffoli, é bom lembrar que ele foi duas vezes reprovado em concurso público para ser juiz, né? E mesmo assim ele foi nomeado, ministro do Supremo. E é impressionante, quer dizer, está absolutamente claro o vínculo de parentes diretos dele com gente ligada ao dono do Master, né, ao Banco Master. Mas, como tudo no Brasil costuma acontecer, vai se achar uma saída que eu acredito que hoje esteja sendo pensada no sentido de jogar o caso de volta, jogar o caso na primeira instância. Aliás, é um caso que não teria motivo para estar no Supremo. A alegação para levar isso para o Supremo é muito frágil.
E agora é impressionante, de qualquer forma, a resistência do Dias Toffoli e, e- e ele está fundando o Supremo nisso, né? Quer dizer, de repente o Supremo ficou mais vulnerável nisso do que em todas as questões ligadas ao julgamento do Bolsonaro. Não é um bom sinal para a democracia brasileira e eu espero que os ministros do Supremo tenham juízo para dar um jeito de tirar o Toffoli disso. Não é possível. Muito bem. Vanessa, como vai você? Tudo bem? Tudo bem? Vanessa, essa situação é uma situação emblemática, porque envolve descumprimento de ética, situações envolvendo uma política de normas internas do próprio Supremo Tribunal Federal, que não envolve apenas o ministro Dias Toffoli, mas também já envolveu o ministro Alexandre de Moraes, entre outros ministros. O próprio ministro Barroso, à época, também foi assim importunado, né, por essas questões de existência de escritórios chefiados por familiares, entre outras coisas mais. O que está faltando para que se discipline essa questão envolvendo é, o, o- a postura de ministros do Supremo e, ao mesmo tempo, o que se pode falar a respeito disso quando se imagina que boa parte dessas questões jurídicas, que poderiam estar sendo julgadas por juízes singulares, estão todas caindo no Supremo, na última instância, que é uma coisa assim, que é algo que é algo que inviabiliza muitas vezes a defesa, porque nós não temos grau de recurso em relação a isso, né? Mas que nós podemos estar diante de situações que envolvam, como o próprio Ivo falou, o fato de plantar nulidades, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. É um prazer participar do programa, desse debate altamente qualificado. Bom, Miné, eu acho que os meus colegas concordam integralmente com as colocações que eles fizeram e eles penso bem parecido com eles, penso de forma bem semelhante. Acredito que o Supremo Tribunal Federal vive um momento bastante delicado e, como Corte Suprema do país, guardião da nossa Constituição, os ministros têm que pensar num agir, numa unidade representativa do Supremo Tribunal Federal e não só com a individualidade que a gente vem assistindo recentemente na atuação de cada um deles. Né? Nessa situação, agora que a gente está diariamente observando notícias novas, né? Eu digo notícias porque a forma como a gente tem de se informar é através de notícias, a gente não conhece o que está a documentação, enfim. Mas é fato que há já motivos mais do que suficientes para a suspeição do ministro Dias Toffoli. E isso é muito ruim para o país, isso é muito ruim para a credibilidade do próprio Supremo, porque quando nessas questões se coloca a credibilidade, né, de um ministro em jogo, que em nenhum momento se dá por impedido e continua ali insistindo, inclusive todo ato que ele praticar nesse processo vai ser questionado desde o sigilo que foi inicialmente colocado nesse processo, isso compromete todos os outros demais julgamentos tão importantes quanto esse julgamento que vai ocorrer pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é grave, isso é muito ruim para o país, e ainda mais esse momento delicado de polarização, que o Supremo Tribunal Federal precisou agir com um braço forte para conter os atos golpistas de 8 de janeiro. Isso está diretamente ligado a essa questão da polarização, da esquerda, direita. Então, quando a gente tem um ministro que começa que continua, que insiste num processo, mesmo que haja fatos, haja aí diariamente notícias a respeito de envolvimento de parentes dele com pessoas investigadas, diretamente ligadas ao Banco Master, isso é muito ruim para todos os demais processos, em especial tantos outros tão importantes, né, que estão sob a batuta do Supremo Tribunal Federal. E eu aproveito também até para fazer um link aqui com a minha área previdenciária, porque o que a gente vê é o Supremo legislando também, substituindo o legislador e legislando diariamente. Eu vou ter oportunidade de comentar aqui um tema
que é uma decisão bacana, é uma decisão em prol da mulher, mas é o Supremo suprindo aí a omissão do legislador, mas legislando e criando benefício também numa situação que preocupa a todos nós. Então, eu penso que talvez esse código de ética que o ministro Fachin está tentando aprovar ajude, porque uma vez que espontaneamente, né, e não parte essa iniciativa de se dar por impedido, suspeito, escritórios de advocacia de familiares atuando em casos do Supremo, isso deveria ser uma premissa básica, não seria necessário um código de conduta e de ética para que os próprios ministros se dessem por impedidos, mas isso não acontece na prática. Então, que o ministro Fachin tenha êxito na aprovação desse código de conduta e que a Procuradoria-Geral da República tome as providências, entre aí com o pedido de suspeição e impedimento e que seja devidamente acolhido pelo Supremo Tribunal Federal. Muito bem, Vanessa. Eu também conto hoje com a doutora Alexandra, né, que está aqui presente, e também faço a seguinte indagação para a doutora Alexandra. Alexandra, dentro dessa questão envolvendo suspeições e impedimentos relacionados a, a diversos ministros do Supremo Tribunal Federal, o nosso ouvinte, o nosso internauta, né, quem nos acompanha, tem muita dificuldade em entender o que é impedimento, o que é suspeição, o que isso implica no próprio processo, essa situação reflete no próprio processo. Eu gostaria que você explicasse da maneira mais didática possível, né? O que que isso reflete no processo judicial vigente, ou seja, no direito brasileiro. Falar de suspeição e impedimento, para nós do universo jurídico é fácil, mas para o cidadão comum é muito difícil. Mas eu vou trazer as palavras mais de compreensão mais fácil possível. Quando o juiz é suspeito ou impedido, é quando, na verdade, para se alegar isso, tem que ter uma prova, o porquê você está alegando que aquele juiz é suspeito ou impedido. E, geralmente, isso acontece quando uma das partes ali acusadas, né, tem alguma relação íntima com aquele juiz. E o correto, de fato, se isso acontecer, vir a acontecer, é que o juiz mesmo se dê por suspeito. Tá? Ele diga, ele num simples despacho, ele pode se dar por suspeito e ali seguir. Mas no caso do Supremo Tribunal Federal, eu vejo ali os ministros com tanta boa vontade, com tanto trabalho, porque hoje o Supremo virou não, sempre foi, mas hoje muito mais em evidência, porque esses atos do dia 8 de janeiro triplicaram o trabalho do Supremo, né? Isso é fato. Quanto hoje trabalha um juiz do Supremo Tribunal Federal? Mais que o dobro que trabalhava antes. Porque isso gerou muitos processos. E o que eu posso te dizer é o seguinte, se o juiz quem alegou a suspeição ou o impedimento que deve provar o porquê. Porque se o juiz não se declarou porque ele não é. E suspeito é uma pessoa que tenha uma relação íntima de amizade, de interesse daquele que vai ser julgado. Eu não sei se eu fui clara. Não, foi sim, foi sim, Alexandra, foi sim. E eu me lembrei de alguns outros conceitos, porque na realidade nós estamos falando, quando nós falamos sobre suspeição e impedimento, nós falamos sobre parcialidade, tá? Parcialidade do magistrado. E sendo que o que você explicou brilhantemente a questão da suspeição como algo subjetivo, né? Quando você mesmo informou que a questão da amizade, amizade ou inimizade, muitas vezes essa é uma questão muito séria relacionada e que demonstra algum tipo de interesse, né, de agradar a quem possa ser favorecido em relação a isso aí. O impedimento ele já é um pouco diferente. O impedimento ele já é objetivo, né? Ele diz respeito ao chamado parentesco,
e outras ferramentas que têm também esse condão de fazer com que se demonstre que possivelmente o juízo não será parcial, ou seja, será parcial, ou seja, não será imparcial. Então é algo que é preocupante. E quando nós imaginamos uma questão como essa, envolvendo um julgamento tão relevante como esse, é o que atormenta toda a sociedade. Então, você foi brilhante na sua maneira de expor e colocar, principalmente sobre esses chamados critérios subjetivos, né? Então, acho que esse é um ponto. Mas vamos seguir em frente, vamos falar um pouquinho sobre a questão das emendas, né? Das chamadas emendas secretas, das emendas que são tão colocadas como problemáticas, né? E hoje está sendo a pauta principal do ministro Flávio Dino, né? Que tem cobrado uma maior transparência e auditorias no uso dessas emendas parlamentares, especialmente aquelas destinadas à saúde, que exigia prazos mais rápidos do governo federal, para concluir a fiscalização e melhorar os mecanismos de rastreabilidade, né, desses recursos públicos. O ministro Dino, inclusive, tem reforçado que esses critérios de transparência e prestação de contas devem ser respeitados, né, antes da liberação dos pagamentos, né? Pouca gente sabe, mas existem sistemas do governo federal que administram e que fiscalizam automaticamente, preventivamente isso, como o chamado sistema Siconv, né? Que é um sistema de monitoramento dos chamados convênios realizados, né? Onde tudo é digitalizado, tá? Qualquer nota emitida é digitalizada, o gestor é fiscalizado, então existe uma série de questões. Mas não é isso que tem acontecido. O próprio governo federal ele tem atrasado nessa fiscalização, na remessa desses dados, ou não tem realizado uma fiscalização eficiente a respeito disso. E eu pergunto para o Ivo, né, que é o nosso especialista nessa área investigativa. Ivo, como é que conserta isso? Na realidade, nós até esperávamos, né, que o ministro Flávio Dino, pela amizade que tinha com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, tivesse até uma postura um pouco mais dependente do governo federal, e ele, muito pelo contrário, tem se posicionado como um grande fiscal dessas situações envolvendo remessas de recursos, principalmente remessas de recursos do legislativo para municípios, para feudos políticos e tudo mais. Como é que você vê isso, Ivo? Eu acho importante ressaltar que a corrupção política é o problema mais grave do Brasil. Em resumo, quer dizer, o desvio do dinheiro público, a corrupção, o enriquecimento ilícito roubam o nosso futuro, desviam o dinheiro que deveria financiar programas de desenvolvimento para um país que, em grande medida, é pobre. E com a corrupção, o que acontece na prática é que gente rica, eu estou falando de grupos econômicos e políticos, ficam ainda mais ricos. E a contrapartida disso é a manutenção do país em situação de subdesenvolvimento. Boa parte da corrupção política hoje no Brasil se dá por meio das emendas parlamentares, um esquema engendrado durante o mandato do Bolsonaro e mantido pelo Lula. Propositadamente, essas emendas parlamentares não são fiscalizadas. O dinheiro é desviado. E esse dinheiro desviado acaba dando em troca para o governo obtém com isso uma certa paz social com o Congresso. É muito grave, né? Quer dizer, em relação ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, ele foi parlamentar e foi governador. Quer dizer, ele sabe muito bem do que se trata. As emendas parlamentares servem como
suborno do Poder Executivo que compra com isso o Poder Legislativo. Eu não posso afirmar que o ministro Flávio Dino faça parte desse jogo de aparências, dessa hipocrisia, e de fato ele não queira chegar a algum lugar. Mas não há saída. As emendas parlamentares têm de ser declaradas inconstitucionais e extintas. Elas alimentam esquemas de corrupção que são pulverizados pelo Brasil. É importante também salientar que hoje essas emendas não estão mais apenas em Brasília. Quer dizer, os governadores e os prefeitos agora passaram a agir como o governo federal, numa relação criminosa com deputados estaduais e vereadores, fazendo esse jogo ilegal, né, de chantagem nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais. Ou seja, a questão das emendas parlamentares contaminou todo o país. E o que acontece no Brasil não tem parâmetro, não tem comparação com nenhum país no mundo. E por causa disso tudo, eu diria a você que a gente está num dos momentos mais graves da história da nossa República. Muito bom, Ivo. Vanessa, ainda dentro desse tema, que é um tema complexo, né? Porque envolve uma série de questões de desvios de verbas e alocações de recursos em locais que mal se consegue fiscalizar, existem algumas situações que são absolutamente bizarras. Por exemplo, transferência de recursos do legislativo, do executivo para o legislativo, para que o legislativo envie para alguns feudos eleitorais, tá? Sob o argumento de que está fomentando esporte, fomentando cultura, fomentando saúde, quando muitas vezes isso não tem até correlação demográfica com aquelas localidades, né? Aquela situação onde se transfere, onde se realiza transferência de dinheiro para aquisição de leitos, de tantos mil leitos, tá? Num local onde não tem, onde sequer tem demanda para isso, ou sequer tem demanda. E o mesmo ocorre em relação à questão da cultura, tá? Quando se estimula grandes shows em localidades que são de pouca densidade demográfica, e o mesmo acontece em relação à questão de esporte, né? Onde você fomenta eventos esportivos, tá? E que só poderiam interessar determinados grupos de pessoas, né? Então, eu gostaria que você comentasse sobre isso, quer dizer, como é que a gente conseguiria ter uma fiscalização efetiva sobre esses fatos? Como colocou aqui o meu colega de bancada, a situação é bastante grave e crítica. Eu enxergo exatamente como ele. Eu penso que essas emendas parlamentares nada mais são do que o mensalão institucionalizado, legalizado, ou seja, distribuição de dinheiro como manobra do governo federal para obter as aprovações e a governabilidade que espera e deseja, né? Então, o governo distribui dinheiro, faz acordos espúrios com essa distribuição de dinheiro e faz vista grossa para fiscalização. Isso é fato. Corretíssimo o ministro Dino em proferir as decisões exigindo a transparência, a fiscalização, mas ele também está limitado ali, né? Eu acho que há uma força tão poderosa em prol dessa corrupção, em prol desse uso do dinheiro público para interesses eleitoreiros, para desvios, para uso dessas emendas parlamentares para os palanques eleitoreiros dos parlamentares que recebem essas emendas parlamentares, enfim, que acho difícil. Eu assim, enxergo com muita tristeza o momento atual que a gente está vivendo. A gente percebe assim um Congresso extremamente corrupto, um Congresso que não pensa no povo, um Congresso que
A gente vê a saúde sucateada, a gente vê a segurança pública sucateada, a gente vê o transporte público sucateado, a educação. Educação é base de qualquer país, de desenvolvimento para um bom desenvolvimento de qualquer país. Não há investimento nenhum em educação. E aí a gente vê todos os dias aí nos jornais as fortunas em emendas parlamentares sendo transferidas. Então, óbvio que precisa haver uma mudança radical, mas eu não enxergo com esperança, pelo menos nesse Congresso que está aí agora, qualquer tipo de mudança, porque a gente acaba sempre dependendo desse Congresso por uma legislação que seja mais efetiva. Ao contrário, né, a gente assistiu à lei de improbidade administrativa ser completamente deturpada e afrouxar os mecanismos de punição, de fiscalização, porque é isso, eles não querem sofrer nenhum tipo de investigação, nenhum tipo de penalidade por atos de improbidade administrativa. Então é óbvio, é tão óbvio que o dinheiro público, né, está na Constituição a transparência, é tão óbvio que o dinheiro público, antes de ser liberado, precisa ser comprovada a aplicação, a destinação. E aí você colocou aqui, a gente tem dois fatos assim diferentes. Primeiro é a destinação do dinheiro para aquilo que realmente foi dito que seria utilizado. E depois também a questão um pouco mais subjetiva, que é a necessidade de investimento, de um grande show numa cidadezinha do interior que não tem nem infraestrutura de esgoto, por exemplo, um show de um sertanejo que custa não sei quantos R$ 1.000, é óbvio, né? Então são dois aspectos. Primeiro, da efetiva aplicação do dinheiro naquilo que foi para o qual foi dito que seria destinado, que é uma fiscalização mais objetiva, em tese teria que ser mais fácil, mais simples, e depois também a verificação dessa questão de que é necessário investimento em cultura, mas que tipo de cultura, naquela cidade ali, o que vai agregar em termos de esporte, o que realmente vai trazer desenvolvimento para aquele, enfim, para aquele local. Então, a gente precisa se aparelhar e precisa ter legislação para que dê sustentabilidade para esse tipo de fiscalização, porque você fiscalizar e não ter mecanismo de punição também nada adianta. Você fiscaliza, perde tempo, gasta dinheiro e não chega a lugar nenhum. O problema é que a gente realmente está na mão de um Congresso extremamente corrupto, que não pensa na população. Eu vejo assim o cenário atual como muito triste. E isso só vai mudar com uma melhora na educação, porque esse Congresso que está lá foi eleito pelo povo, né? E um povo que não é educado para conseguir eleger um representante que não tem esse perfil tão ruim como esse que nos representa hoje, infelizmente. Muito bem, Vanessa. Alexandra, ainda dentro desse tema, que é um tema que infelizmente incomoda todos nós que brigamos aí pela defesa de um governo absolutamente anticorrupção, né? Eu pergunto a você o seguinte: nós já soubemos de casos envolvendo Lei Rouanet, que é muito criticada em determinadas situações, mas ela também tem investimentos seríssimos e importantes, né? Como os investimentos em cinema, que já estão frutificando, né? Nós temos filmes brasileiros sendo indicados para o Oscar, atores sendo indicados e sendo premiados, né? Tivemos recentemente, recentemente uma indicação de melhor ator, de melhor filme, prêmios assim muito bem administrados e dinheiro bem utilizado. Mas, de outro lado, nós temos situações sinistras, como assim, festas de casamento animadas com dinheiro público, né? Festas de casamento animadas com shows, né? Patrocinados pela Lei Rouanet, né? E que acabam sendo muito criticados, tanto por ideologias de direita como de ideologias de esquerda, né? Eu pergunto, como é que a gente muda essa cultura? Como é que a gente muda isso, sendo que nós não vemos na prática nada mudar a respeito disso? Nós não vemos a população na rua brigando por uma situação como essa, né? Ou se revoltando ou se rebelando por uma situação como essa.
Ainda fazendo um retrospecto aqui sobre emendas parlamentares, porque essa má aplicação e distribuição desse dinheiro, inclusive, que se destina às vezes sobre o fundamento da lei Rouanet, se deve exatamente às emendas parlamentares. Que eu ouso dizer o seguinte: a emenda parlamentar nada mais é do que um instrumento legal e imoral que fortalece a corrupção política no nosso país. É assim que eu resumo as emendas parlamentares. Porém, com relação à lei Rouanet, é possível dizer que investir na cultura advém de governo inteligente, de governo que quer crescer, de governo que dá oportunidade. E sempre vai existir desvio. Eu sei de cantores aí que viviam criticando outros cantores que recebiam um determinado valor por um show através do Instituto ou da fundamentação da Lei Rouanet, enquanto ele recebia o dobro. Então, a política está algo assim, é aquela coisa, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Para ele tudo pode, para o outro não pode. Vejo a Lei Rouanet com bons olhos. Inclusive, a prova está aí agora, né? Oscar para o Brasil, artistas nossos sendo reconhecidos no mundo, e isso é fruto dessa efetivação da lei. Vejo com bons olhos, e a correção é rigidez e acompanhar a execução desse benefício. Foi deferido? Conseguiu, conseguiu. Tem que ter, o governo tem que ter olhos mais abertos para acompanhar tudo isso. Ao contrário do que acontece com a emenda parlamentar, as emendas parlamentares, que eu acho que tem que acabar, chegou, tem que parar com essa farra, a lei Rouanet, eu acredito que tem que investir, só que fiscalizar, acompanhar com mais rigor. Esse é o meu ponto de vista, querida. Muito bem. Muito bem, Alexandra. Muito bem lembrado. Ismar, eu sempre deixo você para o final, quando o assunto é emenda, tá? Porque você tem aquela experiência de Tribunal de Contas, de orçamento e tudo mais, que é algo absolutamente fundamental para a compreensão de tudo isso. E eu diria o seguinte, Ismar, que hoje nós temos, nesse cenário envolvendo emendas, convênios, fomentos, ou seja, todo tipo de verba enviada para organização, para organizações não governamentais, tá? Para OS e tudo mais, nós temos esses dinheiros sendo fiscalizados, tá? Pelos os correspondentes tribunais de contas, tá? Contudo, nós temos tantas remessas, tantas e tantas remessas, tá? E nós temos tantos processos de prestação de contas paralisados, sem fiscalização, que hoje eu poderia lhe afirmar que nós temos assim verdadeiros esqueletos, tá? Verdadeiros cemitérios, né? De processos de transferência de recursos, tá? Para o terceiro setor, que sequer chegaram ou chegarão a ser investigados pelos tribunais de contas do Brasil inteiro, né? E isso é um problema, porque nós temos inteligência artificial, nós temos tecnologias variadas nesses segmentos, mas nós temos um engessamento da máquina pública, tá? Para fiscalizar tudo isso. E a população não tem instrumentos fortes para fazê-lo. Ismar, como é que você vê, como é que se resolve uma situação como essa? Perfeito, Miné. É, eu até me valho de um exemplo, que eu hoje assisti uma entrevista sobre criminalidade, e acho que o exemplo calha bem. Eu diria que nós temos, desde a Constituição de 1824 até hoje, uma preocupação com a tutela ampla, eu diria, que da probidade na arrecadação, na gestão de recursos públicos. Essa prática de emenda, eu diria que é mais um instrumento de manutenção de projetos ilegítimos de poder, certo? Isso aí
não vai acabar, certo? Infelizmente, a gente convive com isso. Agora, precisamos trabalhar na perspectiva de uma relação custo-benefício do controle, certo? É como se estivéssemos numa sala, valendo nesse exemplo, né? E uma torneira ligada ali o dia todo. Essa torneira seria esses atos ímprobos. Acho que ele travou. Deu uma travada. Não tem problema, daqui a pouquinho a gente volta com o Ivo, não tem nenhum problema com isso. Nós voltaremos com ele e continuamos a mesma sequência. Eu vou aproveitar e mudar um pouquinho o tema, né? E vamos falar aqui a respeito da nossa pauta previdenciária. Eu já passo logo para falar com a Vanessa a respeito disso, porque nós temos novidades, né? Nós temos o afastamento pela Lei Maria da Penha, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que mulheres afastadas do trabalho por violência doméstica têm direito à remuneração equivalente e benefício previdenciário ou assistencial durante este período determinado que o INSS e as empresas garantam essa renda. Queria que você argumentasse um pouquinho sobre isso, tá? Que é algo inovador. E depois eu vou te fazer uma outra pergunta a respeito disso, porque eu quero também ouvir a Alexandra a respeito dessa grande conquista. Olha, Miné, essa decisão ela é uma decisão histórica, extremamente importante, e ela vem justamente no momento em que os índices de violência doméstica, até de feminicídio, né, que muitas vezes acaba não se concretizando, mas muitas vezes advém de uma violência doméstica, crescem assustadoramente a cada dia. Né? A cada dia que passa, a gente vê o aumento aí enorme de violência doméstica, de mortes praticadas contra as mulheres, e essa violência, obviamente, acaba refletindo também na situação previdenciária trabalhista dessas mulheres, que muitas vezes recebem uma medida protetiva do juiz criminal. A Lei Maria da Penha, uma lei, enfim, que foi transformadora para nós, uma lei de 2006, ela garante 6 meses, a manutenção do emprego por 6 meses, mas essa mulher ela não tinha uma garantia de renda quando ela se afastava, quando ela era afastada daquele seu local onde ela vive, até para protegê-la desse agressor, ela não tinha nenhuma garantia de renda. Então, esse afastamento, essa forma de proteção era inócua, porque, obviamente, uma mulher que precisa de uma renda, que trabalha para sustentar sua família, a si própria, não vai poder se afastar do seu trabalho e ficar sem qualquer renda para se proteger do agressor. Então, diante do cochilo do legislador, o Supremo Tribunal Federal proferiu essa importante decisão, que ela diz o seguinte: para quem é segurada da Previdência Social e recebeu uma medida protetiva de afastamento do lar, né, como proteção, os 15 primeiros dias, se ela tiver vínculo em carteira de trabalho, vão ser pagos pela empresa, e a partir do 16º dia, o INSS vai assumir o pagamento de um benefício. Se a gente estiver falando aqui de uma segurada, uma contribuinte individual, que é uma trabalhadora autônoma, o INSS vai pagar desde o primeiro dia de afastamento. E se a gente estiver tratando de uma mulher que não é segurada da Previdência Social, ela vai ter direito a um benefício equivalente a um benefício assistencial, que é ao BPC, ou LOAS, benefício de prestação continuada, no valor de um salário mínimo. Ela vai se afastar e o INSS vai assumir na íntegra, com caráter assistencial, esse benefício. Então, sob o aspecto da proteção social dessa mulher vítima de violência, essa decisão é extremamente importante. Mas eu faço uma ressalva aqui, porque nesse sentido, eu penso que a gente que estuda o direito previdenciário, a gente sabe que a Constituição prevê que para toda a criação de benefício é necessária uma fonte de custeio prevista previamente, porque quando você cria um benefício sem a necessária fonte de custeio, você cria um desequilíbrio atuarial na Previdência. E essa é a grande discussão da Previdência Social desde sempre, né? A importância do equilíbrio atuarial. E muitas vezes a gente vê, tecnicamente, juridicamente, um benefício devido sendo negado por questões financeiras. Muitos julgamentos do Supremo Tribunal Federal
proferidos e alterados ali nos 45 do segundo tempo, olhando para o aspecto fiscal, financeiro. Então, quando a gente vê o Supremo Tribunal Federal criando um benefício que é importante, que é histórico, que é necessário, mas não é o papel do Supremo Tribunal Federal, a gente também fica bastante preocupado, porque isso precisava partir do legislativo, e precisava partir do legislativo criando a respectiva fonte de custeio. Né? Então, sem dúvida alguma, é uma decisão a se comemorar, porque, em primeiro lugar, a gente tem que pensar ali na dignidade da pessoa humana, na proteção das mulheres, mas a gente também tem um outro aspecto que precisa ser discutido, precisa ser debatido, e não dá para deixar da gente mencionar que o Supremo Tribunal Federal, ao criar um benefício sem a necessária fonte de custeio, fazendo aí o papel do legislador, acaba criando uma situação bastante preocupante. Muito bem, Vanessa. Eu vou aproveitar, porque aqui os nossos ouvintes, internautas, eles sempre nos perguntam, né? A nossa linguagem procura ser a mais técnica possível e a mais fácil possível. Mas existem termos que muitas vezes a gente desconhece, né? Como essa questão envolvendo ciência atuarial, né? Pouca gente sabe que ciência atuarial, eu queria que você esclarecesse ainda, Vanessa, ela diz respeito a toda a parte de estatística, de cálculo, né, de prevenção, de probabilidade, né, é o que na matemática a gente aprendia lá no ginásio, lá PG, progressão geométrica, progressão aritmética, que envolve também os cálculos de seguro, a probabilidade que tem de algo seguir em frente com saúde financeira ou não. Mas eu queria que você explicasse Bem, na que pouca gente verdade, sabe. Miné, é até interessante você trazer esse tema, porque a lei de custeio da Previdência Social prevê a necessidade da realização de cálculos atuariais regularmente para verificar a sustentação do sistema. E o que a gente vê na prática se fala muito em números, mas esses cálculos efetivamente não são realizados. Agora, é fato que a gente vive um fenômeno que não é só do Brasil, é mundial, e que a população tem um aumento gradativo da expectativa de vida, portanto, vive por muito mais tempo, e a gente tem uma redução da taxa de natalidade. Qual é o fenômeno que causa na Previdência? Você tem menos pessoas trabalhando para sustentar gerações que estão afastadas do trabalho e aposentadas. Então, vai ocorrendo uma inversão da pirâmide. Chega um determinado momento em que não há dinheiro suficiente para você pagar os benefícios de todas as pessoas que estão efetivamente aposentadas ou recebendo outro tipo de benefício. E é justamente com esse tema que a Constituição Federal vem e diz que para a criação de todo benefício previdenciário você tem que ter a prévia criação de uma fonte de custeio. É justamente para manter esse equilíbrio no sistema atuarial, que nós não vemos na prática essa lição de casa ser feita pelo governo, essa é a verdade. E a Previdência é extremamente alterada, nós fizemos uma reforma ampla em 2019, muito se falou na importância do equilíbrio atuarial, que eu concordo, obviamente, né, para a saúde do sistema, mas esses cálculos não existem, esses cálculos na prática não existem. Então, é um ponto chave importante que você tocou. E aí, lembrando também, voltando um pouquinho aqui para a questão mais prática dessa decisão, né, em termos práticos, o que essa decisão também autorizou? Ela foi ali em todos os pontos que se referem à concessão desse benefício. Ela autorizou o próprio juiz da Justiça Estadual Criminal que defere a medida protetiva a já deferir esse benefício, por questões práticas. A gente sabe que quando a gente tem o INSS num processo judicial, a justiça competente é a Justiça Federal, mas nesse caso, para facilitar a vida em prol da proteção dessa mulher, essa decisão de relatoria, inclusive do ministro Dino, autorizou que o próprio juiz da Justiça Criminal defira esse benefício de natureza previdenciária ou assistencial para essa mulher vítima de violência doméstica. Então, é uma decisão maravilhosa no sentido de proteção social, mas, mais uma vez, me preocupa bastante ela ter sido deferida pelo Poder Judiciário. Muito bem. Alexandra, eu vou aproveitar a deixa, tá? Porque eu vou lhe perguntar, naturalmente, sobre o impacto dessa decisão do Supremo Tribunal Federal
no que diz respeito à questão de violência doméstica, que é a sua especialidade naturalmente. Mas, ainda pegando o gancho da doutora Vanessa, que foi muito feliz na explicação, né, da forma como o governo deveria se preocupar com essa questão da ciência atuarial, né, existe uma máxima antiga que dizia o seguinte, né, precisamos aumentar o bolo para dividir o bolo, né? E outros disseram, mas já não dá para dividir agora, né? Ou seja, então, vira até uma piada, né? Mas, Alexandra, conta para nós, assim, precisamos esperar o bolo aumentar para poder dividir corretamente ou, eventualmente, já dá para dividir corretamente antes de aumentar o bolo? Olha, quem está com fome hoje não pode esperar para amanhã, né? Eu prefiro já dividir, né? Então, como eu já atuo nessa área, inclusive é um trabalho que eu faço voluntário, né, na minha cidade mesmo, Vitória da Conquista, na Bahia, eu já acompanhei mais de 2.000 vítimas nos últimos 10 anos, na busca de uma medida protetiva, e o que mais me preocupava era quando elas diziam, doutora, eu não tenho como me manter, né? Eu estou fazendo um retrospecto aí para me explicar. Eu vejo com tanto bons olhos essa conquista, né? E saiu do Poder Judiciário. Sabe por que saiu do Poder Judiciário? Porque, na verdade, o legislativo do Brasil só é oba-oba e barulho em relação à causa de violência doméstica. É vergonhoso, mas eu dou um exemplo da minha cidade. Na minha cidade, eu conheço todos os vereadores, são 23 cadeiras, eu conheço todos. Nenhum nunca me parabenizou pelo meu trabalho. Ao contrário, aqueles que são mais próximos de mim, que têm coragem de falar comigo, chegam assim, oh, mas é chato esse negócio de você ficar falando de violência doméstica. Ai, como é chato. Você não acha isso chato? Eu digo, eu não acho chato. E eu vou te explicar por que, que você acha chato. Você acha chato porque por trás de uma violência doméstica tem sempre um homem. E o homem, me desculpa você, mas existe no Nordeste uma cultura do homem proteger muito, passar muito a mão na cabeça do outro. E a minha resposta é essa, é exatamente por isso. Infelizmente, ou felizmente, agora foi necessário o Poder Judiciário tomar coragem e trazer essa conquista que a mulher precisa mesmo, doutor. É muito difícil separar, deixar sua casa e não ter uma renda. Então, infelizmente, embora a partir de agora a preocupação é como vai ser custeada, eu vejo como um filho que chega em um bom momento, na hora mais ideal possível. Muito bem. Eu vou aproveitar agora e voltar para o Ismar, né? Ismar, você infelizmente caiu enquanto você estava na metade da sua fala, ia contar alguns exemplos relacionados a essa questão que envolve o chamado armário de esqueletos, né? Prestações de contas não realizadas, tá? Julgamentos de transferências para o terceiro setor, que são emendas, né? Para que possam ser executadas, e muitas vezes são pagas pelo executivo, mas são direcionadas pelo legislativo. Então você ia explicar um pouquinho para a gente sobre isso, tá? É sobre a relação custo-benefício do controle. Aquele exemplo que eu assim, estava na parte final, que o balde seriam os órgãos de controle. Nós temos, assim, tribunais de contas que precisam trabalhar dentro de critérios de seletividade, certo? E o Supremo Tribunal Federal, na DI 7459 do Espírito Santo, julgada o ano passado, concluiu que, até em sede de representações, denúncias, o tribunal precisa fazer essa relação custo-benefício do controle. Por quê? Porque dentro do Estado Democrático de Direito, todos devem ser permanentemente controlados, mas nem todos devem ser permanentemente fiscalizados. Ou seja, é preciso que eu tenha uma inteligência institucional para focar no que é relevante. Porque não podemos mirar na formiga e perder o elefante. Então, são bilhões que serão destinados para essas emendas e que precisamos de instrumentos qualificados e efetivos de fiscalização. Esse é um ponto. Então, por outro lado, perceba que esse modelo federal, ele vem se espraiando aí para os estados, daqui a pouco para os municípios. Então, estados que já estão repassando emendas, enfim. Então,
O Brasil precisa, eu diria, que de uma aderência mais clara à simetria em todos os aspectos. Por quê? Se no aspecto legislativo essas medidas se tornam de replicação obrigatória, às vezes por parte dos estados, os órgãos de controle também têm que ter uma uniformização de procedimentos de fiscalização, de modo que cada Tribunal de Contas dentro do seu estado possa ter um padrão mínimo de fiscalização para poder atingir de forma, eu diria que, adequada, de forma efetiva, esses repasses de emendas parlamentares. E, assim, deixando bem claro que a lógica da emenda em si, ela não é de todo, eu diria, ilícita, de todo, enfim, lesiva ao patrimônio público. O problema é que, da forma como vem sendo feita, há uma inversão, há uma deturpação da lógica de emendas em si. Então, respondendo assim a sua pergunta, eu acho que os órgãos de controle precisam trabalhar nessa perspectiva de relação custo-benefício de controle para que esses esqueletos não permaneçam aí dentro dessas instituições, que são instituições pagas pelo contribuinte para fazer o bom, regular e adequado controle dos gastos públicos. Muito bem. E eu vou voltar agora um pouquinho rapidamente na questão previdenciária, porque nós tivemos também uma decisão da quarta região, do TRF4, reconhecendo exposição prolongada ao frio, que pode gerar também direito à aposentadoria especial. Vanessa, isso é algo novo? Bom, vamos lá. Essa decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, reconhecendo o direito à aposentadoria especial a alguém que trabalha entrando e saindo de uma câmara frigorífica, ela é importante porque ela flexibiliza um dos requisitos da aposentadoria especial, que é a habitualidade e continuidade da exposição ao agente nocivo. Para que o nosso ouvinte consiga entender o que a gente está falando aqui, a gente está falando de uma aposentadoria com um tempo reduzido, uma espécie de um benefício um pouco mais proveitoso para aquele trabalhador que trabalha no seu dia a dia exposto a agentes nocivos à sua saúde. Então, o legislador trouxe uma aposentadoria com 15, 20, 25 anos, que é o que vigorou até a véspera da reforma constitucional em novembro de 2019. Essa aposentadoria, Miné, ela sofreu uma modificação extremamente relevante com a reforma previdenciária e ela está sendo alvo de intenso debate. Em 2019, essa aposentadoria sofreu uma ampla reforma, uma ampla modificação dentro da reforma previdenciária, que hoje também é objeto de debate e discussão no Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? O legislador, então, de 2019, traz a obrigatoriedade de uma idade mínima aos 60 anos para esse trabalhador submetido a agentes agressivos à sua saúde. E para aqueles que já estavam trabalhando e foram atingidos pela reforma no curso aí do seu tempo, do cômputo do seu tempo, traz uma regra de transição que a somatória da idade e do tempo tem que atingir uma pontuação de 86 pontos, ou seja, vai ser necessário que esse trabalhador, além dos 25 anos de atividade especial, ele tenha também uma idade mínima para somar os 86 pontos. E uma outra modificação relevante é em relação ao cálculo, porque o cálculo dessa aposentadoria, ele era de 100% do salário de benefício, ou seja, era uma aposentadoria que equivalia à integralidade da média das remunerações. A partir de 2019, o cálculo mudou e passou a ser de 60% da média, mais 2% para cada ano, que ia crescer aos 20 anos para o homem e aos 15 anos para a mulher. Ou seja, para ter os mesmos 100% anteriores à reforma, a mulher precisa trabalhar 35 anos numa atividade especial e o homem 40 anos. Ou seja, acabou completamente com o propósito do legislador de preservar a saúde desse trabalhador submetido a agentes agressivos à saúde. Agora, no início de fevereiro, nós vamos ter um importante tema que foi afetado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o tema 1209, que ele está direcionado aos agentes, aos vigilantes. O Supremo Tribunal Federal vai definir, através de um tema que vai ter repercussão geral, ou seja, vai ser de aplicação vinculante, obrigatória, se é necessário que o vigilante trabalhe ou não armado para ter direito à sua aposentadoria especial. O vigilante, o tipo de nocividade é a periculosidade.
e a periculosidade foi excluída da reforma de 2019. Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que vai ser proferida agora no começo de fevereiro, que vai tratar especificamente dos vigilantes, ela vai acabar refletindo em outras atividades profissionais que também dependem do reconhecimento da periculosidade para ter acesso à aposentadoria especial, como, por exemplo, o eletricista, né? São aquelas pessoas que trabalham com alta tensão, enfim. Então, vai acontecer um importante julgamento entre o dia 6 de fevereiro e o dia 13 de fevereiro a respeito dos vigilantes, mas vai acabar atingindo outros trabalhadores que estão submetidos também à periculosidade. Então, o que a gente vê é que essas questões previdenciárias, objeto de constantes reformas, né, legislativas, elas acabam sempre indo parar no Poder Judiciário, e agora a gente vê o Poder Judiciário dando a palavra final e muitas vezes até legislando algo que deveria estar sendo claro, cogente e determinado pela própria legislação. Então, a gente tem um número expressivo de demandas no Poder Judiciário discutindo essas questões. Hoje, o número de aposentadorias especiais concedidas no INSS é mínimo, é mínimo. Um trabalhador não consegue dar entrada na sua aposentadoria e conseguir uma aposentadoria especial no INSS. Ele necessariamente, ou ele vai deixar de lado o direito à aposentadoria especial, ou ele vai ter que contratar um advogado e ir para o Poder Judiciário, o que é uma situação muito ruim para os segurados do INSS. Mas esse é o cenário. E a gente espera que essa decisão que vai ser proferida no início de fevereiro seja em favor do segurado, e da proteção desse segurado, cujo legislador lá atrás já havia previsto, né, uma aposentadoria com tempo reduzido, com um valor integral, porque do jeito que está nessa reforma de 2019, ela perdeu completamente o sentido, completamente o propósito de preservação da saúde do trabalhador. Muito bem, Vanessa. Eu vou finalizar o nosso programa está chegando ao final, mas ainda vou pedir uma resposta meteórica da Alexandra e do Ivo Patarra, começando com o Ivo Patarra. Ivo, a Polícia Federal ela acabou de deflagrar uma nova fase de investigação que apura fraudes em licitações públicas, na parte de operação de coffee break, inclusive soltando diversos mandados de busca e apreensão, entre outras coisas mais. Esses investigados eles vão responder por corrupção ativa e passiva, peculato, fraude, entre outras coisas mais. É, Parece que essas operações da Polícia Federal elas estão virando populares. Eu acho que todo dia tem uma, ou todo dia existem várias, né? Isso é normal? Isso é comum? Ou seja, na sociedade democrática funciona dessa maneira? Olha, o Brasil é o país da corrupção e da impunidade, não apenas por causa das emendas parlamentares. Essa operação, a Coffee Break, é mais uma dessas investigações que pipocam todos os dias nos jornais. Na sua grande maioria, elas dão em nada. Nesse caso, haveria o envolvimento indireto de uma ex-nora do presidente Lula, e isso em ano eleitoral é combustível político, né? Mas se seguir o padrão das investigações sobre corrupção política no país, em pouco tempo ela será esquecida à medida que a imprensa erroneamente passar a cobrir um outro caso, relegando esse a um segundo plano. É um triste Brasil, não é verdade? Onde os poderes executivo, legislativo e judiciário estão até o pescoço metidos em corrupção e falta aos meios de comunicação a independência e a competência para denunciar essa corrupção política e não aceitar outra resposta que não seja a punição de todos os envolvidos. O Brasil só vai deixar de ser um país subdesenvolvido quando o enriquecimento criminoso levar homens brancos, ricos e poderosos a 20 anos de prisão em regime fechado. Muito bem, Ivo. E Alexandra, para Alexandra fechar o nosso programa, né? Alexandra, dois dados que você está bem acostumados, infelizmente, a ouvir, tá? Um é o seguinte: 257 pessoas LGBTQI+, morreram de forma violenta. Em média, de uma morte a cada 34 horas. É um absurdo. Isso aí daqui a pouco nós estamos ganhando de guerra de Vietnã, entre outras coisas mais. Apesar de queda de 12%,
né, em 2024. E, ao mesmo tempo, nós temos um outro recorde histórico, né? 1.470 feminicídios em 2025. O que precisamos fazer? Precisamos parar tudo, chamar o pessoal para a escolinha, reinventar a escola de paz, reinventar a educação. O que está faltando? Então, exatamente isso que você falou. Em relação ao LGBTQIA+, isso é uma realidade e esse aumento se deve ao ódio que foi implantado nas últimas campanhas políticas. Nós tivemos parlamentares aí investindo no ódio, incentivando o crime, motivando as pessoas a isso. Nós tivemos a partir de um presidente que não conseguiu se reeleger, que claramente distribuía esse ódio. Então, esse ódio se fortaleceu e em razão disso, a lógica mostra o porquê do aumento dessas vítimas LGBTQIA+. Com relação à sua segunda, do feminicídio, eu digo o seguinte: o feminicídio sempre existiu. Não existia a lei, mas já existiu o feminicídio, sempre. Mas não existia uma efetividade na publicação, na divulgação. A imprensa não se interessava, existia muito um termo aí, em briga de marido e mulher não se mete a colher, hoje é diferente, se mete sim, em briga de marido e mulher se mete a colher, se liga 180, chama a polícia e por aí vai. Então, do feminicídio, eu ouso dizer que tem sido feito um excelente trabalho pela sociedade brasileira. Você não faz ideia quantos grupos de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica existem no Brasil. E tudo isso a partir da Lei Maria da Penha. Essa mulher merece tudo que é aplauso do mundo. Tanto é que a Lei Maria da Penha é exemplo no mundo, porque graças a Maria da Penha que eu hoje sou uma rede de apoio e existe só na minha cidade, creio que mais de uma centena de mulheres fazendo isso. E os políticos que na campanha vêm abraçando a gente, mas não fazem absolutamente nada. É necessário que a gente consiga uma conquista que saia da unicistera, que vai ser muito questionado isso, que é do Supremo Tribunal Federal, como foi agora, a garantia desse benefício da mulher ter uma renda ao afastamento Tudo bem. do emprego quando vítima de violência doméstica. Então, se deve a isso. Hoje, o feminicídio eu vejo deve melhorar muito, a violência doméstica em si, o feminicídio, porque precisa de algo muito maior, que é conscientizar as crianças desde as séries iniciais, o que é violência doméstica, o que é ser um agressor, porque o filho do agressor ele tem uma tendência enorme a ser um agressorzinho do futuro. Então, a educação pode nos ajudar, e é isso que eu venho há muito tempo pedindo, essa mudança, que seja implementada uma disciplina já nas séries iniciais contra a violência doméstica. Muito bem, Alexandra. Não temos mais tempo. Eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa, a participação do Ivo Patar, que sempre atuante, também ao Ismar, foi um prazer imenso, e a minha colega Vanessa Viduto, que abrilhantou esse programa. E fazer um convite a todos os nossos internautas e os nossos ouvintes da TV Com, que nos acompanhem na internet, no canal INAC, também através do YouTube. E na próxima quinta-feira teremos mais um programa. Eu, Francisco Miné, sempre acompanhado dos melhores convidados, dos melhores especialistas para discussão de políticas anticorrupção. Um grande abraço a todos. Obrigado.